Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Oi, tudo bem? Oi, gente! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e, como vocês podem ver, hoje nós temos duas convidadas excelentíssimas aqui, Júlia Silvestre e Mariana Blaut. Bem-vindas, meninas! Obrigada! Vamos lá, então. Camis, quer apresentar a Mari aí pra gente? A Mari, então, né, uma das nossas convidadas de hoje, é jornalista, especialista em produção e gestão de conteúdos digitais. Ela é fundadora da Ideale Conteúdo e tem aí também uma vasta experiência com copywriter, ela é minha colega de copy, estratégia digital e redação. Ela também é podcaster e produtora de conteúdo da Tinha Que Ser Mulher. Aproveita, Mari, bota os arroba aí pra jogo, faça tua publi. Hora da publi. Gente, eu tenho, então, junto com a Gi, um projeto literário, que é um clube de leitura, que é o Tinha Que Ser Mulher. Acompanhem lá, @_ Tinha Que Ser Mulher. É um clube de leitura específico para leitura de livros escritos por mulheres, uma iniciativa que tem como objetivo, de fato, levar a palavra da literatura escrita por mulheres, incentivar esse tipo de leitura, porque muitas vezes nas livrarias, em outros clubes de leituras, a gente vê muito privilégio de escritores homens. Então, o nosso projeto vem para lutar contra isso. E também, além do Tinha Que Ser Mulher, a gente tem a Página 100, que é um Instagram literário onde a gente faz resenhas. Na verdade, foi onde tudo começou. A gente começou com esse Instagram antes até mesmo do clube. E para acompanhar a gente lá é só seguir no @página.100. Isso aí, todos os arrobas, links e tudo isso vai estar na descrição desse episódio, então vão ali conferir. E temos também a Júlia aqui com a gente, né? Ela que é empreendedora, publicitária de formação, relações públicas, também especialista em empreendedorismo criativo em eventos, cofundadora e CEO da Plural, e, claro, também podcaster e produtora de conteúdo da Tinha Que Ser Mulher, e, como a Mari falou ali, da Página 100. Oi, tudo bem? Bom, a Mari já apresentou muito bem aí os nossos projetos, então os outros arrobas, o arroba da Plural é @weare.plural e o meu é @juliars. Mari, fala teu arroba aí, que tu não falou teu arroba pra nós também. Isso aí. Meu arroba Mariana Blaut e @Ideale Conteúdo, Ideale com 2 L's. Isso aí, gente. Vamos lá seguir os projetos das meninas. E, bom, quem chega aqui, a gente tem feito umas perguntas meio padrão, assim, pra também, né, entender quem são essas pessoas, né? Então a gente quer saber como é que a literatura surgiu na vida de vocês, né? Como é que foi esse processo aí de se tornar leitoras, se vocês já tinham esse hábito na infância, ou se foram adquirindo ao longo da vida, né? Como é que foi? Bom, eu acho que a leitura sempre esteve comigo, porque os meus pais sempre foram muito leitores também, então sempre foi uma coisa muito comum, assim, a gente ter em casa livros e gibis, né, no início, mas depois os livros. Eu lembro de uma vez, eu estava eu tinha uns 7 anos, tinha aprendido a ler não fazia muito tempo, e teve um desafio na escola que era de quem escrevia mais avaliações de livros na última página do livro, na biblioteca da escola, tinha uma folha que tu preenchia, assim, com uma nota do livro, um resuminho. E aí eu resolvi que eu queria ganhar aquele campeonato, e aí eu li milhares de livros ali que dava. Claro, eram livros pequenos, né, livros para crianças, mas eu lembro que eu ganhei um livro muito legal, que eram com histórias da Disney. E esse é um livro que sumiu da casa dos meus pais há muito tempo, eu não faço ideia de onde ele está, mas eu lembro que ele marcou e foi o início dessa jornada. E depois na faculdade meio que foi difícil, né? Quem fez ou faz sabe o quanto é difícil conciliar. Então eu fiquei um tempo meio sem ler, ou só lendo livros acadêmicos, né? Só lendo, entre aspas, livros acadêmicos. E aí, em 2018, né, Mari, a gente estava já formadas, em vias de se formar, formadas, e aí a gente resolveu voltar com esse hábito mais forte, e aí começou a Página 100, começou o clube de leitura, mas acho que a gente já veio com viés também, pelo menos eu, muito do que veio na faculdade, que foi um olhar para mulheres. Então eu passei a faculdade, na faculdade me descobri uma feminista,
Então, todos os trabalhos da faculdade eu fazia em torno disso, estava muito monotemática, assim, e acho que voltar para a literatura veio com esse viés também de querer ler mulheres, porque era aquilo que eu estava imersa naquele momento, e segue sendo até hoje aquilo que eu gosto de ler. A minha história na literatura também é muito parecida com a da Gi. Eu sempre fui muito leitora desde criança, foi algo que meus pais sempre incentivaram, e eu comecei justamente através dos gibis, assim, eles são muito importantes, sabe, na minha trajetória, principalmente os gibis da Turma da Mônica. Eu lembro que meus pais não podiam ir no mercado, que eu ficava enchendo o saco para eles comprarem gibi, eles não podiam voltar do mercado sem um gibi novo, eles tinham que ler todo o gibi para mim, porque eu amava. E também, claro, alguns contos, né, de fadas, que eu tinha coleção em casa, então tudo começou por aí, né, incentivo dentro de casa. E é claro, a escola também foi incentivando bastante, tive a sorte de estar numa escola que incentivava muito e que, apesar de muito simples, tinha uma boa biblioteca. Então, eu sempre estava pegando livros na biblioteca, assim como agi no período da faculdade também. Parei de ler um pouco ficção, porque era muita coisa para conciliar. Acontece com todo mundo, acontece nas melhores famílias. E depois a gente percebeu que, né, passada a faculdade, a gente começou a ler mais, e eu e a Gia, a gente estava sempre trocando sobre livros no WhatsApp. Então, sempre comentando, tu leu esse livro, o que tu achou? Então, a gente fazia debates ali, eu e ela, pelo WhatsApp, e foi quando a gente pensou, por que não levar isso adiante e tornar realmente num projeto que mais pessoas possam debater com a gente. E foi aí que nasceu tudo isso. Mas ali a sementinha da leitura já foi plantada desde o início, desde quando eu era criança e meus pais compravam gibis para mim. Eu acho que todos os meios, assim, de entrada de literatura se encontram, né? Todo mundo meio que surgiu do gibi, uma coisa meio Disney, né? Que a gente consome tanto na TV quanto também nos livros. Essa coisa da magia, assim, dos contos de fadas. E, realmente, a faculdade destrói sonhos de qualquer leitor ou leitora. Mas, assim, meninas, vocês meio que já falaram, assim, como é que surgiu o Tinha Que Ser Mulher, né? Mas queremos mais detalhes. A gente quer saber, assim, como é que foi esse processo de entender, vamos fazer um clube de leitura, como a gente vai divulgar isso para as pessoas. Porque, enfim, é um formato diferente do que abrir um Instagram e fazer resenhas, que é algo que tem aos montes, assim. Mas como que foi isso do clube em si, né, de leitura? A gente começou, na verdade, com uma parceria com Leia Mulheres, então a gente pegou a licença, né? Não sei se é essa palavra, mas a gente começou como Leia Mulheres em São Leopoldo, que era onde eu morava na época. Não tinha na cidade, já tinha em Porto Alegre, já tinha algumas outras cidades, mas podia um clube por cidade, então a gente começou com Leia Mulheres. E isso foi dezembro de 2018. Isso, 2018, né? isso aí. Dezembro de 2018. Então e foi muito interessante porque a gente escolheu um livro que a gente estava conversando bastante, que era o Conto da Aya, da Margaret Atwood, e estava bem alto, assim, na época. Não foi o hype dele ainda veio depois do livro, mas a gente estava discutindo bastante e a gente criou um evento no Facebook, na época pré-pandemia, que era assim que se divulgava eventos, Final do né? Facebook. Final do Facebook a gente pegou essa era. E aí a gente criou um evento no Facebook e, tipo, começou a divulgar para várias pessoas e a gente não sabia muito bem o que ia rolar, né? E aí a gente reservou um lugar que era tipo um centro cultural em São Leopoldo e a gente simplesmente chegou lá e esperou. Porque, detalhe, no nosso evento do Facebook tinham cerca de 300 pessoas confirmadas no evento. O negócio tomou uma proporção, assim, que foi muito estranho, assim, que a gente não estava esperando, né? A gente estava achando que ia, sei lá, ia ser nós duas e mais alguém. E eu até tinha preparado uma lista de coisas para debater no livro, porque eu achei que a gente não ia ter nenhum assunto para falar, né? E aí, do nada, apareceu, acho que foi umas 30, né, Mari? Umas 30, 40. A gente tinha até convidado nossas mães, né? Porque, bom, se ninguém for, pelo menos elas estão ali, né? Mas foi uma boa surpresa, assim, porque a gente lotou o lugar, né? Na verdade, a gente teve que fazer até umas gambiarra para caber todo mundo Sentou no no lugar. chão, puff, e já estava tudo empilhado, assim, para dar jeito, mas foi muito legal, porque a gente não estava esperando uma reação dessas e nem um público desses. Claro que tinha gente que também não tinha lido o livro, mas estava ali de curiosidade, assim. Acho que era algo meio inédito na cidade como um todo, né? E esses movimentos não estavam tão fortes. Acho que é muito nítido a diferença de falar sobre autoras mulheres hoje, em 2024, do que era em 2018, assim. Tanto que na época, depois quando a gente começou o podcast também, do Tinha Que Ser Mulher, quando a gente fez essa migração de Leia Mulheres para Tinha Que Ser Mulher,
O nosso primeiro episódio foi chamado de O Episódio Necessário, que era justamente uma resposta da pergunta que a gente sempre escutava, que era: por que autoras mulheres? E acho que hoje, a sensação que me dá hoje é que a gente não precisa mais responder isso. Ou talvez a gente entrou numa bolha tão bem embolhada que a gente não precisa mais responder isso, porque a gente não tem mais acesso a essas pessoas que perguntam isso. Mas é que acredito que com esse boom de todos os projetos literários, né, porque veio uma onda de projetos literários desde 2018, mais ou menos, na pandemia também. Então, são coisas que a gente tem discutido mais, né? Assim como pautas do feminismo na época que a gente estava na faculdade não eram tão comuns, agora passou a ser mais comum também as pautas feministas dentro do nicho de literatura. Então, acho que existe uma receptividade maior já e uma conscientização maior, que foi muito graças a esses projetos. O próprio Leia Mulheres é um projeto gigantesco que tem por todo o país, contribui muito, né, para a formação de leitores e principalmente esse incentivo à literatura escrita por mulheres. A gente até gosta desse termo, né, literatura escrita por mulheres e não literatura feminina, porque quantas vezes ocorre de a gente ir para uma livraria e ter uma sessão de literatura feminina, como se aqueles livros não fossem universais, como se só mulheres pudessem ler mulheres, porque os assuntos ali tratados não vão interessar a homens. Então a gente também vê uma problemática nessa própria terminologia muito utilizada, e por isso que a gente sempre ressalta, né? Literatura escrita por mulheres. Muito bom. E eu quero saber sobre o podcast. Como é que... Porque vocês surgiram inicialmente, então, como um clube, e aí depois veio os programas, né? E vocês finalizaram esses programas em 2022, foi o último que saiu. Pretendem voltar? Vocês acham que daqui a pouco foi um projeto que teve seu início, meio e fim, e agora o foco é outra coisa? Como é que tá aí os anseios em relação ao podcast? Olha, assim, vou falar por mim, né, Mari? Acho que a gente só não volta porque a gente não tem quem edite e poste hoje. Porque a gente acabou perdendo, a gente tinha o Gabriel Tassinari, que foi quem, na verdade, nos puxou para esse podcast, ele acompanhava o nosso trabalho com o clube, com os conteúdos, e ele estava fazendo um projeto, estudando sobre podcasts, e ele queria testar algo experimental, assim, então ele falou, vem cá, vamos testar, vocês topam, e ele conduziu tudo e começou com a gente, mas depois ele foi fazer mestrado e trabalhos e tal, e ele não conseguia mais editar, e hoje a gente, na verdade, não faz porque a gente não tem essa capacidade, essas habilidades de edição para conseguir. Assunto a gente tem, né? Se botar o Mário conversar, a gente fica até amanhã, mas acho que é um pouco falta de parte técnica mesmo, né? Com certeza. Meninas, divulguem o e-mail aí pro pessoal mandar os contatos lá, freelancers. Pelo amor de Deus. Gente, quem quer fazer parte, divulgar o seu trabalho, editando podcast, nós estamos aqui, as duas, é só a gente aqui. É só a boca. Exatamente. Não, a gente fica horas conversando e por mim também, é o mesmo. Não, eu só ia dizer o seguinte, eu sou editora audiovisual, tá? Só jogando assim. Só. Oi, tudo bem? Aqui a publi tá liberada, gente. Como funciona o seu trabalho? Só para parceria. Exatamente. Mas é justamente isso, assim, é mais a parte operacional, porque assunto a gente tem muito, ideias a gente tem muito. Inclusive, né, a gente fazia periodicamente, né? Então a gente criava pautas para se encaixar naquele período, mas a gente também já teve ideia de repente fazer séries, né? Daqui a pouco sobre um livro ou sobre uma temática, que sejam como uma série, né, que lança temporadas, então também é uma possibilidade, mas por enquanto é essa parte mais operacional mesmo, e a vida vai acontecendo, e a gente tocando nossas empresas acaba ficando bastante coisa, então a gente não tem esse domínio dessa parte do áudio, né, e das plataformas, então por isso. Duas senhorinhas, né, duas senhorinhas. Queremos muito voltar, a gente acha que tem muita coisa que a gente tem para falar desses últimos anos e de livros que a gente leu, então a gente está sempre lendo pelo menos um livro por mês de uma autora mulher, né? Então a gente continua desde 2018, a gente está lendo um livro todo mês. Então a gente sempre tem algo muito rico para trazer dessas leituras e principalmente das trocas que a gente faz no clube. Então era uma coisa que a gente gostava muito de fazer e a gente fez ao longo de vários episódios, foi essa conexão daquilo que estava sendo debatido no clube com o podcast,
e também os desafios literários que a gente fez. Então, teve um ano que a gente leu O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, então foi uma jornada longa para a gente, de leitura, e que a gente também resumiu o livro em episódios, o Caliban e a Bruxa, a gente também resumiu, então era uma forma também que a gente usava para digerir aquele próprio conhecimento que a gente estava tendo, porque são livros muito densos, e parece que quando a gente sentava para escrever o roteiro, a gente entendia o que a gente tinha lido, sabe? Então era um processo muito legal, para a gente é muito prazeroso, por mais trabalhoso que seja, é muito prazeroso criar esses roteiros e falar sobre isso. E só para complementar, claro, o nosso clube ele nasceu em São Leopoldo, então a gente teve inicialmente pessoas que eram da região e que vieram através do falecido Facebook, mas como hoje o nosso clube ele é online e por vezes híbrido, mas mais online, a gente conseguiu atrair muitas pessoas através do podcast, pessoas que procuravam por determinados livros e que aparecia lá o nosso podcast, principalmente tem um episódio bem especial que é sobre o mito da beleza, um livro sensacional que a gente leu no clube e muitas pessoas chegam através dele. Então, é muito legal ver o alcance que um podcast tem, que até então era, enfim, inimaginável para a gente, porque a gente nunca tinha feito nada disso. Então, foi muito legal mesmo, assim, ver como essa plataforma pode ser usada também para atrair pessoas para um projeto, né? Tanto quanto o Instagram. Então, isso é muito interessante de ver na prática. E até hoje a gente recebe mensagem no direct de gente que, tipo, nos achou porque estava pesquisando sobre o segundo sexo já faz tanto tempo, né? Acho que é o interessante do podcast é que ele é um conteúdo que não morre, assim, diferente de um Instagram e de outras redes que a gente tem que produzir o tempo inteiro, né? A gente sabe que a gente produziu um conteúdo que não vai morrer, então continua ali gerando visualizações e o pessoal nos conhecendo através disso e trocando ideia com coisas que a gente já falou há, tipo, 3 anos, né? Sim, eu tenho uma curiosidade, vocês falando do clube e agora pensando, vocês já receberam leitores homens no Tinha que Ser Mulher? Como é que funciona? Tem um estatuto que diz não aceitaremos. Não apenas já recebemos homens, como recebemos hate de homens. Meu Deus. Mas isso Isso é um pouco aconteceu, previsível, né? Aconteceu. é. Nos encontros presenciais, que a gente recebeu alguns homens que a gente conhecia, assim, foi mais acolhedor. Quando a gente migrou para o online, na pandemia, a gente migrou. Hoje o clube, ele é basicamente online, a gente tem às vezes uns 2, 3 encontros por ano que a gente faz híbrido, com encontros em Porto Alegre, mas basicamente online, porque a gente começou a ter gente de fora. Mas aí entraram umas pessoas, assim, entravam uns homens no grupo do WhatsApp, entravam umas pessoas na conversa, e como a gente está falando de temas super delicados, então às vezes é uma mulher fazendo um desabafo muito pessoal sobre maternidade, sobre um trauma, sobre estupro, sobre tantos assuntos que a gente voa, assim, quando fala sobre essas pautas das mulheres, a gente entendeu que não dava para deixar aberto desse jeito, então a gente também acabou fechando o clube no sentido de que hoje precisa se inscrever para participar, então não é só entra aqui no grupo do WhatsApp, entra num link e vem só qualquer um, assim. Então a gente hoje definiu que é um grupo para mulheres, para que a gente pudesse ter um espaço seguro para as mulheres conversarem, e também porque a gente nunca teve, além desses casos pontuais, a gente nunca teve interesse, então assim, não fazia sentido a gente tentar moldar o clube para que homens participassem, Não, claro. sendo que eles não querem participar. Então, assim, por que a gente vai se preocupar com isso, né? Que é um próprio sintoma do que a gente prega muito, né, no próprio clube. Tipo, por que homens não têm interesse em ler mulheres, né? Por que a gente nunca viu essa receptividade? Então, também mostra essa problemática que a gente tenta lutar contra. Mas, em contrapartida, o nosso clube, ele é esse espaço seguro, como a Gi comentou, e num espaço seguro a gente realmente precisa ter essa delimitação no sentido de inscrição, porque senão não é um espaço tão acolhedor, né? E essa é uma das maiores vantagens, assim, que a gente vê, o quanto nós mulheres nos fortalecemos dentro desse clube, tanto trocando experiências quanto conhecendo, né, as histórias de outras mulheres, tanto através dos livros quanto através das participantes. Então, para ter esse tipo de interação, precisa ser algo um pouco mais íntimo. Claro, qualquer pessoa pode
participar, pode se inscrever. Mas essa é a forma que a gente tem também de filtrar pessoas que realmente estão interessadas e que a gente sabe que vão ser também acolhedoras e vão compartilhar do intuito do próprio grupo. Perfeito. Agora eu queria saber, meninas, que dicas que vocês têm aí de hábitos de leitura para quem está ouvindo a gente, assim, como é que vocês conseguem manter um ritmo de leitura, porque, claro, tem a questão do clube, tem também as resenhas, mas principalmente isso de trazer um livro sempre, né, poder debater sobre, então, é certo que um livro por mês vocês estão lendo, mas claro que vocês leem mais, então, quais são as dicas, assim, para que a gente saia da procrastinação, porque eu e o Fevi, a gente oscila muito. Às vezes a gente está lendo bastante, às vezes a gente não consegue manter muito um ritmo. Então a gente sempre gosta de perguntar para quem vem aqui quais são as diquinhas, assim, para se manter mais leitor do que procrastinador. Nossa, acho que tem vários caminhos, assim. Eu, no começo, comecei a aumentar o meu volume de leituras porque eu pegava trem e ônibus. Em 2018, eu trabalhava em Porto Alegre, eu sou de Novo Hamburgo, então eu pegava um trem, pegava um ônibus, né? Te Então, entendo. ficava mais ou menos umas 4 horas por dia no transporte público e eu estava sempre com um livro na mão. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim. Mas, pensando agora, eu vejo algumas coisas que são essenciais, depois a gente pode complementar. Primeiro é estar sempre lendo alguma coisa, e aí não importa o tipo de livro, porque a gente vê que também existe um certo preconceito em relação a alguns tipos de literatura, e, tu só lê livro policial, ou só lê autoajuda. A gente sabe que existe, né, esse preconceito, digamos assim, entre os leitores, mas a minha dica seria encontrar o tipo de leitura que tu gosta e explorar diferentes gêneros, não importa qual seja, o importante é estar com o livro na mão, e não se preocupar tanto com a velocidade, mas sim com a qualidade da leitura. Tem dias que a gente consegue ler 5 páginas e aquilo já foi o suficiente para manter esse hábito na rotina. Então, acho que é muito mais a qualidade do que a velocidade. Eu acho que acrescentaria também nessa lista da Mari, que concordo com todos os pontos, de escolher um horário para. Eu adoro rotina, né? Então, acho que tudo aquilo que a gente escolhe um horário, a gente consegue se propor a fazer, sabe? Então, acho que a gente tem que ter um horário também, que é o horário que a gente lê, assim como a gente tem um horário que a gente come, um horário que a gente toma banho, que a gente trabalha, né? Quando é uma prioridade, a gente coloca um horário, nem que seja 10 minutos, né? Então, a gente consegue avançar, se a gente lê 10 minutos todos os dias, a gente avança bastante na leitura, né? Consegue prender 10 minutos, é bastante tempo lendo, né? Diferente de outras atividades. 10 minutos no celular passa voando, mas 10 minutos lendo é uma atividade que demanda um pouco mais. Então, se a gente dedicar 10 minutos todo dia, seja na hora do almoço, ou no transporte, no trânsito, ou antes de dormir, já é bastante coisa. Então, acho que não esperar que vai conseguir sentar e ler 1 hora, porque é muito cansativo, e muita gente fala, mas eu pego no sono. E que bom, então assim, vamos ler antes de dormir, e daí no dia seguinte volta umas páginas ali só para pegar, mas, né, pelo menos tá lendo. Eu só consigo dormir lendo hoje. Eu não consigo deitar na cama, virar pro lado, fechar o olho e dormir. Não Também dá. sou assim. Não dá, eu sou assim, não consigo criar esse toque na minha cabeça, agora eu só consigo dormir, eu apago tudo, Kindle no modo noturno, deitadinha de lado, tenho até um jeito de apoiar a capinha no meu antebraço, assim, e aí eu consigo dormir desse jeito. Então, assim, é ruim, porque o livro me dá sono, mas faz parte, ler dá sono, às 9 da noite, que eu já tô exausta, vai me dar sono, mas eu tô ali lendo, quando eu sentir que eu tô cansada, eu desligo, no dia seguinte, se eu achar que eu não lembro daquilo, eu volto umas páginas, sem problema. Eu acho que é importante isso, e sempre andar com um livro, né, na bolsa, no eco bag e tal, porque a gente passa muito tempo do nosso dia esperando coisas inúteis, né? Uma fila, no próprio trem e ônibus, né? Então a gente passa muito tempo, se a gente tá sempre com um livro que a gente abre e lê umas 2, 3 páginas, né, rapidinho ali num tempo de espera, é melhor do que pegar o celular, é mais seguro, né, porque pegar o celular na rua é perigoso, então é mais seguro pegar um livro e começar a ler, e é mais produtivo. Então acho que também é analisar os tempos que a gente passa no celular que poderiam se tornar tempos de leitura. Inclusive, no nosso podcast, a gente tem também uma série de episódios que se chama Sala de Espera, que foi justamente essa brincadeira, assim, de, meu Deus, estou aqui na sala de espera do médico, ele está atrasado e eu estou aqui mosqueando, sabe? Não, então, sempre levar um livro junto vai ajudar demais a manter esse hábito. E também, uma coisa que me veio à cabeça agora é exercitar uma certa paciência no começo, porque a gente está tão acostumado
a ver conteúdos curtos, rápidos. É tanta dopamina no nosso cérebro por coisas curtas que, de fato, é desafiador pegar um livro, sentar com a tua própria consciência e ficar lendo algo que não tem o mesmo ritmo das redes sociais, do tipo de conteúdo que mais se consome hoje. Então, no começo é desafiador mesmo e tem que exercitar essa paciência, e aí, aos poucos, a gente vai pegando no tranco, e até é bom para desacelerar a mente, né, para sair um pouco também dessa lógica em que a gente está muito inserido nas redes. Isso da sala de espera, né, que nem vocês falaram, é muito verdade. Eu sou da região metropolitana, então eu pegava ônibus e trem para ir trabalhar, né, no outro trabalho. E aí eu ficava muito tempo na fila de um ônibus lá, desgraçado, que demorava. O que eu fazia? Pegava o meu Kindle e ficava lá, todos aqueles minutos intermináveis lendo. Então é muito verdade, às vezes a gente não dá valor para esses minutinhos aí de sala de espera, mas acaba sendo uma leitura produtiva. E além disso, para as pessoas que dizem, tô cansada, tem amigas minhas que dizem, eu leio e começo a dormir e tal. Isso dos 10 minutos é muito real, porque eu acho que a gente se coloca uma coisa de, cara, eu tenho que ler meia hora, eu tenho que ler 1 hora, sendo que às vezes tu vai ler 10 minutos, ou tu vai ler 20 páginas, e já é super produtivo para daqui a pouco um livro mais curtinho ser terminado em uma semana, se a pessoa tem um ritmo mais lento, né? Então, enfim, meninas, dicas ótimas. Assim, ó, assina embaixo. Sim, e a sala de espera para quem ficar lendo Veja, né, gente? A gente Sim. leva um livro e lê. Não, Veja de 2005, entendeu? Exato, não basta ser uma Veja, tem que ser uma Veja de muitos anos exatamente, atrás. Né? Exatamente. Aí tu pode levar o teu livrinho do coração ali e passar verdade. rapidinho, sabe? E acho que uma coisa, até eu e a Mari, que a gente pegava o trem, né, antes da pandemia e tal, e depois na pandemia a gente também migrou e começou a trabalhar mais em casa, a gente comentava muito sobre isso, tipo, meu Deus, agora em que momento que a gente lê? Porque eu só sabia Não tem transporte público. tipo, eu só sabia ler de pé, apoiando e com aquele barulho, verdade, barulhão do trem. Isso, com aquele barulho do trem, então, tipo, já tinha uma dinâmica que era ler naquela correria toda, fechar o livro rápido e pegar a escada rolante e tal. E depois, quando começou a pandemia, e até hoje que eu comecei a trabalhar em casa, eu tive que reaprender os meus horários, porque já, tipo, não tinha mais aquele espaço de leitura que era precioso, no fim era até bom, assim, era ruim, mas era bom. Ai, sim, total. Olha só, agora indo para uma parte onde vocês até comentaram ali sobre as mulheres que buscam ler outras mulheres, né? Os homens acabam não fazendo isso, não em sua grande maioria. Vocês acreditam que tem a ver também com o fato de que as mulheres são mais leitoras? Porque a gente tem até aqui uma pesquisa, né, do Instituto ProLivro, que eles fazem aquela pesquisa que, se eu não me engano, é bienal, ela não é anual, que é o Retratos da Leitura no Brasil, e na última edição a gente teve ali que 54% das mulheres são leitoras, né, no país. Mas, ainda assim, a gente sabe que a gente tem um fenômeno editorial, né, que ainda publica mais homens do que mulheres, né, mais autores homens. Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que sim, existem mais mulheres leitoras, mas existe uma dificuldade de interesse dos homens na literatura e, por consequência, na literatura para mulheres? Eu vejo uma correlação, assim, eu percebo muito esse desinteresse, né? Porque é aquilo, o trabalho feito por mulheres, e aí falando especificamente da literatura, ele não é considerado universal e nunca foi, né? Desde o começo, em que as mulheres não tinham nem permissão para escrever, que tinham que fazer isso escondidas. Então eu vejo muito isso como um sintoma mesmo da estrutura social que a gente vive, em que, de um modo geral, o trabalho de mulheres é muito menos valorizado do que o trabalho de homens. Então, eu vejo uma correlação bem profunda entre essas duas coisas. E eu acho que uma coisa que a gente sentia bastante, assim, é que as mulheres estavam mais acostumadas a ler homens, né? E acho que talvez a nossa intenção nunca tenha sido fazer com que os homens começassem a ler mulheres, mas talvez que as próprias mulheres começassem a ler outras mulheres, né? E vem muito dessa coisa de tipo, eu já li os clássicos, eu já li os russos, eu já li não sei o quê, e são sempre homens, né? Essas leituras obrigatórias de escola, essas leituras que todo mundo tem orgulho de falar, né? Que já leu e tal. Então, acho que a gente sentia, e a gente percebeu
algumas coisas que foram bem impactantes, tipo uma professora de história que fez parte do nosso grupo, e ela disse: gurias, eu nunca tinha lido uma mulher negra até participar do grupo, e ela, tipo, já tinha, sei lá, 40 anos. Então, imagina, sabe, professora de história que tem acesso também a obras diferentes, históricas, de vários vieses, né? Então, é uma coisa muito de que a gente vai indo sempre se acostumando com aquilo que a gente também entra numa livraria e vê, né? Muitas vezes a gente também não busca livros por conta, e hoje é muito legal que essas livrarias tenham esses espaços mais temáticos, por mais que às vezes eles usem livros femininos, né? Que eles usem essa expressão errada, mas pelo menos hoje tu consegue achar essas obras mais fácil do que uma época, mas quando tu entrava antigamente numa, sei lá, num best-seller da Amazon, era basicamente só homem, e eu acho que hoje a gente já consegue encontrar várias autoras mulheres ali no meio, né? Então, é importante que as mulheres se fortaleçam, e isso vale para várias coisas, né? Porque as mulheres também têm um poder de compras, e muitas vezes a gente não compra de mulheres, a gente compra de homens, então se os homens estão apoiando eles mesmos, e quando um homem lê, já que ele lê pouco, mas ele sempre vai um homem, né? Por que a gente não está lendo mulheres? Então é mais esse debate de vamos fazer por nós o que a gente não sabe como que eles fariam por nós, sabe? Sim, e eu até pensando, assim, enquanto vocês estavam falando, eu acho que também tem um lance de categorizar a leitura como uma atividade feminina, né? Porque eu acho que a gente é criado, né, a pensar que existem certas atividades que são dos homens e certas atividades que são das mulheres. E eu acho que a busca pela cultura, no geral, acaba muito indo para esse lado também, né? De tipo assim, o homem ele é incentivado a ter contato direto com o esporte, com, enfim, culturas que se remetem ao esporte e coisas mais assim. Já as mulheres com a literatura, com, enfim, televisão, e ainda assim são invalidadas nesses meios onde elas são a maioria, né? Então tem, acho que essa relação também. E Eu acho que uma coisa tá linkada à outra, porque que nem vocês falaram da questão dos clássicos, né? Mas quem são os clássicos? Sempre foram os homens brancos. Então a gente cresce, tanto os homens quanto as mulheres, lendo essas mesmas coisas, porque a gente vem da escola, que daí estuda o quê? Os clássicos são os homens brancos, né? Então isso vai virando quase que uma bola de neve. Daí a gente vai para a faculdade, quais são as referências que os nossos professores e professoras passam? Também de autores brancos, né? Homens e tal. Então eu acho que nem vocês falaram lá no início, de tipo, de 2018 para cá, muita coisa evoluiu, né? De diferentes meios de entretenimento. Mas ainda tem muito isso. Eu sinto principalmente nessa questão mais acadêmica, assim, de ter pessoas estudando justamente para buscar autoras esquecidas, autoras que ninguém lembra que foi publicada, e tentando trazer isso à tona, justamente porque mesmo com a evolução que a gente teve, de que nem vocês falaram, daqui a pouco é batido, assim, vamos falar de literatura escrita por mulheres, porque 2018 não era tão batido. Mas aí tem outros temas que a gente tem que trazer à tona, né? Que é, sei lá, literatura escrita por mulheres negras e por aí vai. Então, acho que acaba sendo essa grande bola de neve, esse grande problemão, que é as nossas referências serem sempre homens brancos. Aí vale para tudo, né? Literatura, cinema, TV. E aí a gente vai, se a gente mesmo não se cutuca assim, o que eu tô lendo, o que eu faço para melhorar, a gente continua nessa bola de neve, né? Isso que é muito complicado. Por isso que uma iniciativa, por exemplo, aqui que vocês fazem é muito importante, justamente para cutucar esse sentimento do tipo, uma pessoa de mais de 40 anos que leciona, que vai dizer assim, eu nunca li uma mulher negra. E daqui a pouco também, quais são as referências de mulheres brancas que ela tinha, né? E que, enfim, e por aí vai. Bom, a gente, como a Camis falou ali do projeto, né, a gente sabe que hoje existem mais projetos, né, mais clubes de livros voltados para a autoria feminina não branca e assim vai. Isso eu acho que também parte claro, das próprias mulheres entenderem um desvio dos estereótipos de personagens que os homens criavam, né? Porque muitos autores homens ainda faziam as mulheres como as personagens que ou não tinham espaço suficiente numa história, ou era totalmente objetificada, e assim vai, né?
Vocês acham que o desejo do Tinha que Ser Mulher também partiu um pouco disso, assim, de identificar isso? Acho que até na hora de você selecionar os livros, né? Tipo, para ler em conjunto, assim, não ir naquela linha de, tipo, daqui a pouco estar lendo livros que reforçam justamente esses perfis, né? Eu acho que tem muita relação, porque a gente começou a perceber o quanto a gente se identificava muito mais com as histórias narradas por mulheres e trazendo protagonistas mulheres também. E é aquela sensação que muitas vezes a gente chega à conclusão de que, meu Deus, esse livro ele só poderia ter sido escrito por uma mulher, porque um homem não poderia falar desse lugar de uma forma tão profunda, dessa experiência que é tão feminina, né, na sociedade em que a gente vive. Então, isso é surreal, assim, o quanto isso toca num outro lugar na gente. Não que livros escritos por homens não possam nos tocar e a gente não possa se emocionar e achar o livro maravilhoso, mas existe um outro tipo de relação com a leitura quando a gente lê outras mulheres sendo mulher, porque a gente entende o que aquela protagonista está passando, ou quando a gente não se identifica com aquela história, de alguma maneira a gente consegue furar a bolha, ver outras realidades e sentir uma empatia, porque de alguma forma ou outra a gente sabe o que é ser mulher. Eu, como uma mulher branca, nunca vou saber o que é sofrer racismo, mas, de certa forma, eu consigo exercer uma empatia através da literatura e, né, claro, sempre me conscientizar e pensar também, por exemplo, sobre o meu racismo. Então, realmente causa uma reflexão bem profunda, sabe? Acho que parte muito daí essa nossa vontade de ler mulheres. É por isso que a Helena Ferrante tem que ser uma mulher, né? Não tem. Com certeza. Não tem como. Ideia de que possa ser um homem. Com certeza, gente, não tem como ela ser um homem, não tem. Nós somos discípulas de Ferrante, a gente leva a palavra dela para todo mundo. E é aquela coisa, não tem como um homem escrever isso aqui. Não tem como, é impossível. E complementando essa fala da Mari, a gente foi percebendo o quanto a gente aprendia sobre a nossa vivência, né? Acho que começou a virar tipo uma terapia coletiva, assim, as nossas leituras, porque a gente ia se dando conta de dilemas e de aquela coisa de que às vezes entre amigas a gente não conversava e que a gente vai lendo no livro e na discussão a gente percebe que, poxa, outras mulheres também estão pensando isso e sofrendo com isso. Então a gente começou a se dar conta de que ler autoras mulheres é uma forma de entender o ser mulher, e o ser mulher de várias formas diferentes, de acordo com as nossas camadas de privilégio, né? Então, a gente também começou a segmentar isso em algumas temáticas. Então, teve alguns anos que a gente teve um ano inteiro que a gente leu autoras negras, e curiosamente, foi um ano que mais saiu gente do nosso clube, e muitas pessoas falaram pra gente que foi um ano muito triste, porque todos os livros eram tristes. E, bom, se todos os livros que a gente leu de autoras negras são tristes, talvez reflita um pouco dessa realidade que elas estão vivendo, né? Então, é um pouco, às vezes, pesado tu também optar por só ler autoras mulheres, porque nem sempre elas vão trazer uma coisa legal ou leve, né? Muitas vezes aquela bagagem toda de traumas da sua vivência vai repercutir na história, e a maioria das histórias são, sim, muito tristes, né? Então, a gente acaba se acostumando, parece que a gente chegou num momento que a gente se acostuma, e quando um livro tem um tom mais otimista e feliz, a gente até se surpreende, assim, né? Ele até ficou tipo, nossa, que estranho, sabe? Porque a gente vai sentindo muito da dor que aquela mulher muitas vezes se expressou, que talvez seja dela, ou que ela criou para a personagem, né? Mas é uma aula sobre ser mulher, e por isso que seria tão importante se os homens também lessem mulheres, porque talvez assim eles iam conseguir entender. Mas ao mesmo tempo também não sei se eles iam conseguir entender, ou se eles iam ficar lendo dizendo, ai, mas isso aqui não deve ser bem assim. É o que eu ia comentar. Eu acho que seria muito importante que homens tivessem acesso a esse tipo de literatura para talvez criar essa empatia que a Mari comentou ali na fala dela. Mas, ao mesmo tempo, o quanto isso vem também, às vezes, até de um que nem tu falou ali, tem livros que a maioria dos livros acabam em sofrimento ou violência, ou tem uma situação assim, e o quanto também isso pode reforçar um imaginário deles, que na verdade vai ser só uma
fetichização ali, só um prazer, sabe? Do tipo, ai, vendo a pessoa sofrer. Então é uma linha tênue, eu acho. Sim. E eu acho que agora eu lembrei de um exemplo interessante que foi um defeito de cor, né? Que foi usado agora num samba enredo, né? No carnaval. E aí eu me deparei com algumas pessoas, tipo, foi um livro que eu li dentro de um desafio nosso, então fiquei 8 meses lendo, um livro muito pesado, um livro que te faz chorar. E aí, como as pessoas que não conhecem o livro nem a história, às vezes só se deparam com o livro num contexto de carnaval, elas são tipo, isso que eu vou comprar um livro, eu tô louca pra ler, animada pra leitura e tal. E a gente tinha que dizer, olha, não é um livro legal, assim, leve, ou feliz, carnaval, uhul, sabe? Vai na beira da praia, sorrindo e tal, é um livro pesado. Então eles conseguiram, claro, né, dentro de um samba enredo trazer várias reflexões, mas muitas vezes as pessoas não conseguem ter dimensão de que esses livros são muito pesados, muito tristes, porque eles são reais, que são de verdade. E ainda no caso de um defeito de cor, ainda é um calhamaço de 900 páginas, né? Então... E é tragédia atrás de tragédia. Tu até né? comeu aqui, ó. Pesadíssimo, sabe? Em vários sentidos. Sim, e ele é um dos livros de muitos que a gente lê algumas partes e meio que para, assim, para tentar se recompor e depois voltar, porque é realmente muito triste. E no caso de um defeito de cor, muito gráfico também, né? Tem tudo isso. Exatamente. Eu fiquei refletindo aqui, queria saber muito de vocês, como que é esse entendimento de vou ler um livro de mulher versus vou ler um livro de homem, porque eu me coloquei pensando nisso quando eu organizei numa planilha os meus lidos desse ano e comecei a ver que eu estava, sem perceber, lendo muito mais livros de mulheres, justamente pela minha vibe do momento também, de literatura, de temática e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês como é isso, assim, se vocês já pararam para refletir, se vocês têm isso do controle, de, tô lendo tanto de homem, tanto de mulher, se vocês categorizam isso, justamente pela questão da identificação que vocês comentaram, né, que é, eu vou ler algo que eu vou me identificar, que eu vou sentir, que eu vou ter essa empatia, e daqui a pouco, de um livro de homem, eu não vou ter esse mesmo sentimento, assim, como é que é para vocês essa virada de chave, assim? Bom, a gente sempre anota os livros que a gente lê, e me recordo aqui muito fortemente que a cada ano, quando a gente ainda fazia episódios do podcast, a gente sempre fazia retrospectivas anuais, né, do que a gente leu, e aí dava prêmios para os livros, tipo, melhor livro, livro decepção, livro tal, e a gente sempre tinha uma categoria que era a cota homens, né, porque aí a gente encaixava alguns poucos livros de homens que a gente lia, a gente encaixava nessa categoria. Então, acho que foi uma coisa, pelo menos para mim, foi muito natural, sabe? E logo quando a gente começou o movimento lá em 2018, eu comecei a comprar mais livros, mas também olhar para minha estante de uma maneira muito crítica e avaliar que eu tinha mais livros de homens do que livros de mulheres. Então, isso foi um sinal, assim, para mim, que é aquela coisa, muitas vezes a gente não percebe, porque, quer ler clássicos, e aí os clássicos são livros escritos por homens, né, por uma série de motivos, e são coisas que a gente não vai percebendo na prática. Então, é muito fácil a gente cair nessa coisa de estar lendo só livros de homens. Mas, a partir daí, foi muito natural, e quanto mais a gente vai lendo mulheres, mais a gente conhece autoras, mais a gente se interessa, e a gente vai entrando nessa vibe, independente do gênero que for, né? Porque mulheres escrevem todos os gêneros de literatura. Então, a gente vai se encontrando, assim. Hoje eu tenho plena consciência de que, sei lá, 95% dos livros que eu leio são escritos por mulheres, mas é algo muito natural. Isso, eu acho que assim, quando eu comecei a ler autoras mulheres foi algo do tipo, era isso então, era isso que me incomodava nos livros de literatura da escola, não era porque era um clássico, porque era obrigatório, mas sabe, a coisa começou a fazer muito sentido para mim, porque eu me incomodava muito e eu gostava muito de ler, e eu sempre ficava assim para minha mãe, eu adoro ler, eu tô sempre pegando livro na biblioteca, por que eu não quero ler o maldito do livro da aula de literatura, sabe? E na época, obviamente, não conseguia fazer essa associação. E quando eu comecei a ler autoras mulheres e ler bastante, assim, eu comecei a entender que era isso, sabe? Que era me sentir representada e me enxergar nessas histórias, que fez toda a diferença para eu querer ler.
E teve um ano, até acho que foi na última retrospectiva que a gente fez de 2022, que eu me tinha me dado conta que eu não tinha lido nenhum autor homem naquele ano. Então, a minha cota homem não né, ficou negativa. Não existiu. Não existiu. Então, e basicamente hoje, assim, aí uma frase meio extremista, mas eu não faço nenhuma questão de ver autor homem, assim, só num caso meio, tipo um livro de não ficção específico, assim, eu tô lendo agora Nutricionismo, que é de um autor homem e tal, mas, assim, livros de ficção de autor homem, eu não sei nem o que eles estão publicando, não tô nem por dentro. Foi esse nível que eu comecei a entrar tanto nessa bolha, e é uma bolha tão gostosinha para mim, que eu, tipo, me afastei bastante, até, às vezes, livros que estão super sendo falados, e eu queria estar lendo, mas eu fico, mas eu acho que eu vou priorizar esse outro livro aqui, vou deixar para ver em outro momento, nada contra, mas vou deixar para ver em outro momento. Hoje, a minha estante, eu tenho só uma cotazinha homem, assim, que deve ter uns 10 livros, que são, tipo, o Gabriel Garcia Marques, que eu ainda não li também, então estão aqui, mas ainda também não foram priorizados na minha ordem de leitura, sabe? Mas, ultimamente, eu às vezes nem passa pela minha cabeça ler uma ficção escrita por homem, assim. Não, e até quando a gente vai pegar, como vocês falaram, a cota dos homens, e aí, nossa, mas esse livro tá tão chato, a gente abandona tão mais fácil que o livro de uma mulher, que pode estar chato, mas vai melhorar, eu tenho fé, sabe? Da gente ficar até o final, já com o homem eu já desisto rápido. Eu já, vai com Deus, eu não faço questão, sabe? Eu também já tô assim de saúde. Bom, vamos finalizando, então, a gente vai para a nossa última pergunta, que é de certa forma, uma provocação, que é o seguinte. Essa pergunta era diferente até quando eu elaborei a pauta, depois eu fiquei pensando, não, eu vou mudar ela, porque eu acho que vai fazer mais sentido. Vocês acham que o reconhecimento, tá, das mulheres na literatura, seja em relação a personagens mulheres, seja em relação a autoras mulheres, está, ou melhor, é promissor? Mais do que, porque a gente sabe que acho que a gente não chegou lá ainda, né? Mas vocês veem uma margem positiva? Eu vejo super. Eu acho que a gente está fazendo um excelente trabalho enquanto mulheres, né? De incentivar outras mulheres, pelo menos nessa área. Talvez em outras áreas a gente ainda tenha que se esforçar um pouco mais. Mas acho que essa é uma área que eu vejo que a gente tem dominado, e claro que pode ser muitas vezes o olhar da minha bolha, que está muito voltada para isso também, né? Não posso generalizar, mas eu vejo, às vezes, até mesmo de acessar livrarias populares, assim, que não são livrarias toda com conceito, né, que tem uma parte de autores negros e tal, mas uma livraria mesmo bem mainstream, que eu vejo várias autoras mulheres, e eu acho que a gente já percebe muita diferença nisso, e eu vejo com uma forma muito otimista, inclusive, de hoje ver, tipo, esses dias eu peguei um Uber, um homem, assim, e ele me falando, minha mulher me deu tal livro de uma autora mulher para ler, e ela tava, tipo, uma coisa que eu nunca imaginei, sabe, uma conversa, que a mulher dele perguntou por que ele não lia autoras mulheres, e ela começou a passar uns livros que ela tinha gostado para ele ler, e ele estava lendo, tipo, uns livros, Mari, que a gente já falou sobre autoras indianas, autores, tipo, Meu livros, Deus! assim, e todos que ele falava já eram livros que a gente tinha lido no clube, que a gente tinha debatido em algum episódio, e eu fiquei, tipo, meu Deus, eu nunca imaginei que, tipo, ia estar, assim, cruzar com um Uber em Canoas, que conheceu esses livros pela namorada e adorou todos eles, e estava se descobrindo também enquanto homem, a partir de como os homens eram retratados nas histórias das mulheres. Aquilo para mim foi muito potente. Eu pensei, bom, acho que agora eu entendi que o negócio está dando certo, sabe? Estamos todas vencendo de alguma forma. Estamos no caminho, né? E olha que eu não costumo ser muito otimista com essas coisas, não, né? Geralmente a minha visão é um pouco mais pessimista. Sim. Né? Exato. Isso é uma coisa meio fora da minha curva natural, né? De totalmente. Assim, mas... Em outros aspectos eu vou ser bem pessimista, mas nesse eu tô bem. Eu vejo dessa forma bem otimista também. Por mais que a gente não tenha chegado lá ainda, a gente avançou bastante também em ver o reconhecimento de mulheres, inclusive de algumas editoras que têm resgatado livros escritos por mulheres, livros históricos, como, por exemplo, da Maria Firmina dos Reis, ou da Carolina Maria de Jesus. Então, tem tido esse movimento editorial do mercado, que também é muito importante, porque o que eles fazem é o que vai estar nas livrarias, é o que as pessoas vão ter acesso. Então,
de certa forma, esse hype que tem em cima de alguns livros, alguns lançamentos, mesmo que sejam lançamentos de livros antigos, né, históricos, eu vejo como algo importante porque também populariza a literatura escrita por mulheres, deixa ela mais mainstream, digamos assim, sabe? Algo que é realmente acessível e desejável por todas as pessoas. Então, vejo também de uma forma muito positiva, acho que a gente tem muito a avançar ainda, mas fico muito feliz de ver que tem tantas iniciativas de clubes de leitura, de editoras, de clubes de livro mesmo, que enviam livros mensalmente, e, enfim, das próprias mulheres que estão fazendo um trabalho sensacional para divulgar seus trabalhos e para incentivar os trabalhos de outras mulheres, né? Então, também vejo com essa perspectiva positiva. Espero que a gente chegue lá. Amamos, e com esse positivismo, para encerrar, meninas, que vocês contarem um pouco, assim, como é que faz para entrar no clube do Tinha que Ser Mulher. Para entrar no clube é muito simples, é ir lá no nosso Instagram, lembrando @_ Tinha que Ser Mulher, apertar no link da nossa bio, e lá a gente vai ter um link que leva para o Padrim, que é uma plataforma de apadrinhamento, mas que a gente chama carinhosamente de amadrinhamento. E aí tem algumas opções de planos, e é só entrar lá, escolher o plano, se cadastrar, escolher a melhor modalidade, e aí automaticamente a pessoa já recebe o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é onde a gente faz todas as comunicações, e aí é só ler e já começar a participar dos nossos encontros. Então é ir lá no link da nossa bio, que tem tudo explicadinho. Perfeito, tô até entrando aqui, ó, vocês vão lá no link da bio e vão clicar em Faça Parte da nossa comunidade. Isso aí. Isso aí. Bom, temos um episódio, então. Temos! Foi ótimo. Obrigada por nos receber aqui, foi um prazer falar de um assunto que a gente gosta tanto. E vamos falar aí, né, sobre essa produção. Vamos conversar. Porque, assim, esse episódio, facilmente, ele poderia ter 6 horas de duração, né? A gente poderia ficar aqui falando 1000 anos sobre literatura. Essa é a grande dificuldade que a gente encontra nesse clube. Porque se deixar eu e a Camila, a gente vai, aí a gente tem que pensar assim, não, já deu 40 minutos, já deu 50, vamos, né? Mas muito obrigado, gurias, pela participação, é uma honra ter vocês aqui. Acho que esse projeto realmente é muito importante, claro que para as leitoras mulheres, mas eu como homem posso dizer também que é muito importante para a gente, porque quando vocês provocam esse tipo de projeto, vocês fazem a gente refletir sobre isso, né, e sobre a importância da literatura para mulheres. Então, muito obrigado pela participação e espero que vocês voltem logo também para a gente continuar esse papo. Ai, a gente agradece. Voltaremos e adoramos participar. Acho que foi super produtiva a nossa conversa. E, nossa, foi legal, assim, é bom falar sobre literatura sempre. A gente estava com saudade. Estávamos com saudade. Voltem sempre, então, meninas, muito, muito obrigado. A casa estará sempre aberta para recebê-las. Os arrobas, os links das meninas vão estar na descrição do episódio. E também não esqueçam de seguir @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais possíveis de se administrar. Tá, gente? Muito obrigada você também que nos ouviu até agora. E um beijo. Isso, um beijo até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau.